Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. E sendo em conta que é mesmo um circo, pronto. Quem tiver a capacidade de se rir, por favor, ria-se, porque assim é melhor para vocês. Porque pronto, assim não é tão doloroso. Não é? E eu queria, este vídeo vai se chamar Possíveis Verdades dos Descobrimentos e da evolução histórica de Portugal ao longo da história, ao longo do nosso passado. Pronto, isso já se torna um super título. É quase um texto inteiro. Mas pronto, quiçá pronto, vai ficar com uma coisa como as possíveis verdades dos descobrimentos. Para quem já viu as outras coisas que eu já fiz e afins, pronto, já fiz alguns tributos e dedicações mais ou menos àquelas questões, tendo em conta que eu, pronto, sinto há alguns anos que venho aqui numa missão. E eu sou, como eu digo, eu sou a expressão do karma. Pronto, eu venho numa missão e a minha missão é tipo evitar uma guerra. Entretanto, eu tenho que apresentar, pronto, já apresentei algumas questões e falo sobre algumas questões que são importantes pensar. Tanto para ambas as partes que foram mais ou menos vitimizadas, ora de uma forma física, porque há coisas que são extremamente próximas, isto é, há coisas de poucos anos atrás, não é? Portanto, resultados comportamentais de há pouco tempo atrás. E há coisas extremamente presentes na atualidade que não são associadas a Portugal e que é a mesma coisa. E eu, um dia destes, ontem creio eu, que fiz uma provocação sobre as vantagens portanto, dos descobrimentos e foi uma provocação porque, pronto, numa forma, foi como eu disse, há uma parte da honestidade, digamos assim, que nega aquilo, a probabilidade, não é? Que nega a probabilidade e que nega, lá está, estas questões das possíveis verdades do que é que foram os descobrimentos. Ora, para as pessoas que produziram os descobrimentos, ora, para as pessoas que foram vítimas do descobrimento. Portanto, no fundo, a questão aqui o problema aqui é, portanto, questões comportamentais e ou de imposição que são produzidas nas nossas sociedades e que, pronto, e que merecem, creio eu, alguma atenção, porque, pronto, não vale a pena passar a eternidade em guerra quando são questões puramente comportamentais e ou psíquicas. Pronto. Portanto, há aqui uma preparação de educação que é extremamente necessária. Caso contrário, as coisas vão continuar a evoluir para um lado extremamente errado. Errado no sentido em que, pronto, vai resultar na mesma coisa. Né? Na necessidade de competir e de combater. Nunca resolveu nada, não é? Uma coisa que não resolveu nada. E então, eu queria falar sobre essas possíveis verdades. Portanto, eu, como disse num vídeo qualquer, que é do tributo aos indígenas, creio eu, ou aos indígenas da América Latina, eu faço lá um comentário, logo nos primeiros minutos, em que na probabilidade, ok, de alguém, sabe-se lá quem, que em princípio fazia parte da chamada classe alta, são os burgueses, digamos assim. E os burgueses, mesmo que, pronto, eles sejam aquelas coisas assim meio requintadas, não é?
a maior parte deles tornaram-se requintados porque, pronto, infelizmente até para eles, eles tiveram que aprender tudo à chapada. Pronto. Alguns, não é? Pronto. Mas pronto, depois aquilo é um bocadinho... Pronto, as relações dos burgueses também não é aqui uma coisa muito bonita. Não é? Contudo, eu não quero defendê-los, porque pronto, considero que até a própria burguesia devia avançar um bocadinho. Avançar. Tipo, esta coisa do ACEL. Nota-se que, portanto, a parte burguesa não avançou. Ainda não avançou nesta questão de que, pronto, é necessário avançar, senão vamos recuar todos. Não vale a pena. E nisto, pronto, eu disse que, pronto, eu dei quase como exemplo que, pronto, havia não sei quem que leu um livro, não é? Porque, pronto, se em princípio não havia ouro em Portugal, pronto, quer dizer que a informação da probabilidade de existir ouro associado à sua existência está num livro, não é? Portanto, o primeiro exemplo das pessoas que pensaram, que sonharam encontrar o ouro, não é? Sabe-se lá onde, essas pessoas, pronto, em princípio não produziram nada de mal, simplesmente foram ao encontro dos sonhos, foram ao encontro de um lado, quiçá, primeiramente místico ou improvável, que está inscrito no livro. Entretanto, claro, os homenzinhos, quando chegaram lá, seja lá qual for daquelas terras, não é? Eles, já sabendo o potencial da pedrinha, que é o ouro, pronto, em princípio, perguntaram, quiçá, à malta que vivia ali, se já dominavam o ouro, não é? Porque, em princípio, é o que eu disse. Se a malta que vive, seja em Angola, ou seja lá onde for, seja no Brasil, seja onde for, não interessa esta relação. A relação de nacionalidade acontece pelo acaso, não propriamente por mais nada, não é? E, portanto, os homenzinhos foram e, pronto, e provavelmente perguntaram-nos se já dominavam o ouro. E se eles dominassem o ouro, pronto, os portugueses chegavam lá e diziam: olha lá, peraí, este já dominou isto, temos que ir para o outro lado. Não é? Porque não é hipótese. Mas não, nas descrições do pouco que eu li, eu sou um gajo bastante desligado da história, enfim. E do pouco que li, tipo, pronto, pá, chegaram lá e ninguém queria saber daquilo para nada, não é? E ainda havia estas questões, não é? Que são, pronto, que fazem parte do foro animal e que estão entregues também a todas as sociedades do mundo. É que, pronto, é que, entretanto, pronto, haver uma rivalidade constante, não é? Entre grupos em que, no fundo, não está associado a algo prático, não é? São questões puramente subjetivas, no sentido em como é que tu pensas ou não, etc. Não é? Pronto, acaba por ser assim um bocado animalesco, porque, pronto, a subjetividade e o conteúdo subjetivo, lá está, leva-nos a elevar-nos, não é? E pronto. E isso, pronto, acaba por ser um problema também, quer dizer, maior, porque é comparativamente àquilo que se diz, não é? Segue o coração, mas não o deixe dominar. É que se o coração domina, pronto, destrói-se todo, destrói tudo, porque quer tudo. Não é? O coração é isso que quer tudo. Mas, entretanto, usa-se o cérebro e diz: não, pronto, tu queres aquilo, pronto, vou-te dar aquilo de vez em quando. Não te vou dar aquilo tudo, senão até eu me perco. E, no fundo, todas as situações violentas que acontecem na humanidade devem-se a esta questão. Só. Portanto, seja qual for uma expressão qualquer que pode interferir no coração, seja para bem ou para mal, há uma tendência de entrega imediata. E, pronto,
pronto, e essa entrega imediata é que deve ser controlada e contida. Pronto. E, a parte disso, o homenzinho que leu, o burguês que leu aquilo, os vários burgueses que discutiram sobre a probabilidade daquilo existir, em princípio, não é? Pronto, eles não eram pessoas que andavam a maltratar pessoas e, não é? E vai a mandar pessoas para aqui e para lá. Não, eles têm outros gajos que trabalhavam ora no exército ou onde fosse, que faziam isso. Não é? E, portanto, nesta consideração em que existe ali um nível social no qual existe poder monetário para pagar, seja lá quem for, que era provavelmente o gajo militar, ou seja quem for, e o resto dos homens, não é? E produzir um evento à busca de algo que é realmente desconhecido, não é? Portanto, há ali uma demonstração de coragem, sem dúvida, não é? De coragem tanto por parte dos burgueses como por parte da malta que produziu aquilo. Pronto. Agora, depois, esta questão de chegar a um sítio, não é? Mesmo que a malta não queira saber das pedrinhas de onde vive, tem aqui dois aspectos que se contradizem e que podem ir ao encontro também da problemática que eu falei mesmo agora, que é na consideração que realmente havia várias tribos, digamos assim, que se combatiam mutuamente, não é? por questões, lá está, simbólicas, não é? Pronto, aí no fundo, pronto, a introdução desta necessidade de civilização e de educação, de autodomínio e autocontrole, disciplina, etc., associada ao bom comportamento social, é bom. Foi bom. Não é? Portanto, porque fez com que fosse possível que aquelas guerras, não é? Que esses atritos simbólicos acalmassem e se fossem focados noutra coisa. É claro que, pronto, a abordagem eu não concordo em nada, não é? Uma abordagem violentíssima, não é? Portanto, e que não perguntaram se queriam ou não e, portanto, não lhes deram liberdade de dizer que não, provavelmente, não é? Portanto, a abordagem foi horrenda, não é? Foi a coisa mais horrenda do mundo. Agora, na questão da intenção, principalmente nesta questão de que vamos à descoberta dos sonhos, pronto, não foi mau. Portanto, os descobrimentos representam para mim algo de bom no sentido, portanto, desta questão é que até os cientistas, né, leem coisas e alguns via a sua cabeça, eles não discutem o seu processo de estudo com ninguém. Okay? Não precisam. Senão nem conseguiam estudar. Portanto, focam-se ali num livro, vários, milhares, né? Leem, e aquilo pode dar aqui um clique. E haver relações que nos levem a dizer, se calhar isto é verdade. Né? Pronto. E é a parte da lógica, não é? Em que vai nos guiando até conseguirmos produzir, seja lá o que for, que faz parte da nossa subjetividade. Pronto. Que, no fundo, nos leva à realização pessoal. E nisto, pronto, o que quero dizer é simplesmente esta questão, é que a abordagem associada ao processo de integração das várias tribos, porque nós somos milhares de tribos, não é? Milhares de tribos pelo mundo fora, não vale a pena estarmos aqui a dizer quem é melhor ou pior. Porque ou somos todas as melhores ou somos todas as piores. Não pode haver uma melhor do que a outra. Mas essa questão também está associada à tal necessidade de dominação e que também tem milhares de séculos de história e logo estão em memória. Se estão em memória. O exercício de abstração dessa mesma memória também é um processo educativo que exige esse esforço. Pronto. E, portanto, a questão da integração foi boa. É boa porque, pronto, creio que
no sentido em que a maior parte das sociedades que se integraram nas sociedades que já tinham um certo nível, principalmente comportamental, um nível onde quase todas as questões das problemáticas de sociedade acabem por não interferir. Aí é melhor, porque lá está. É aquela questão. Não vamos estar a discutir qual é a verdade. Portanto, qual é a subjetividade mais verdadeira que a outra. São tudo subjetividades. Desde o amor à liberdade. Desde Deus até o infinito. São tudo subjetividades e até elevações que podem existir, podem se fragmentar em todos os outros milhões, não é? E que não vale a pena estar a dizer qual é que é o mais verdadeiro que o outro. É como eu digo. Ou são todos verdadeiros ou são todos falsos. Pronto. Nesta questão de estar a discutir uma subjetividade que não é um objeto. A pedrinha, o ouro, é um objeto. Portanto, podemos mostrar, é isto. É só isto. Enquanto que o amor, a felicidade, o Deus, o infinito, não podemos dizer, olha, é isto. Porque não podemos mostrar isso. Portanto, estamos aqui a discutir questões subjetivas que toda a gente tem o direito de escrever e de expressar como é para si. E pronto, o que é para si será comum para outros mais. É só isso. Essa é uma questão simples. Mas pronto, a sociedade desenvolveu competição e depois... Lá está. E o que eu queria mais dizer? O que eu queria dizer é que depois existe aquela problemática. É que o gajo burguês que tinha lá o dinheirinho e afins e que tinha o sonho, não é? O gajo, pronto, só tinha o dinheiro e o sonho. Mas ele não era um gajo que maltratava as pessoas, que as chicoteava e afins. Não era. Mas ele precisou de pessoas que fossem capazes de conduzir escolhas. Não é? Pronto. A troco de dinheiro. E, portanto, claro, alguns ali na malta do exército e afins, pegaram num gajo qualquer, que era assim, qualquer coisa, não é? E para produzir o sonho do pequeno burguês, que é simplesmente algo simples, na consideração de que, pronto, caso houvesse uma colaboração sem negação, não, era uma coisa simples, era só dizer, olha, é aqui, é lá e tal, pronto, vamos para aqui ou vamos para lá, e pronto, é só isso. É a mesma coisa que o pessoal que agora, na atualidade, vai trabalhar para Minas. Não é? Pronto, mesmo que já aceitando as probabilidades de morrer ali, quais os perigos, e há malta que vai, não é? Portanto, voluntariamente, isto é, a receber dinheiro. Pronto. Portanto, são dois pontos diferentes. Um é a escolha, não é? Outra coisa é a imposição. E, portanto, o gajo que estava-se a borrifar para as pessoas e que devia ser mesmo violento, pronto, o gajo, desde que recebesse, sabe-se lá o quê, não é? Pronto, ele punha as coisas a funcionar. E provavelmente o burguês, quando via aquelas coisas dos escravos e assim, ele considerou aquilo horrendo, não é? Mas é um bocado aquela coisa. Depois pronto, eu estou a pagar este gajo para ele produzir isto. Ele parece-me aqui com resultados horrendos ao nível de quê? Da atitude para com os outros seres que estavam nesta terra. Mas pronto, de algum modo é aquela coisa, não é? Eu posso implicar com ele, etc., sobre esta abordagem, não é? Que não era nada disto que eu queria. Pronto, posso implicar, mas aquilo vai continuar. E na curiosidade, isto para quem queira pensar, não é? Os escravos que foram acolhidos pela burguesia, além de muitos terem tido tipo um salto de qualidade de vida, não é?
Deixaram de ter as questões. Claro que houve outras problemáticas, porque provavelmente aquelas pessoas preferiam estar livres, não é? Agora, na concepção de que iam de estar a ser escravo, naquele sentido, portanto, da violência, né? Daquela violência física, que foram os homens, a maior parte dos homens que a receberam. Por exemplo, a maior parte das mulheres que foram acolhidas pelas famílias burguesas, de algum modo, foram as salvas. Né? Salvas no sentido de salvar-nos da violência. Né? E é curioso, eu queria só acrescentar mais uma coisa, porque nesta relação, é? Os africanos, principalmente os africanos, foram aqueles gajos que superaram tudo, ao nível físico. Tudo. Portanto, tanto ao nível desportivo, e eles continuam a demonstrar-se extremamente mais capazes fisicamente do que a maior parte dos brancos, digamos assim. Não é? E os indígenas da América, dali do Brasil e afins, eles faziam uma coisa que também se fez no Vietnã ou noutros sítios quaisquer. Eles, face à brutalidade do trabalho que teriam que abraçar para continuarem livres e vivos, não é? Eles preferiam o suicídio. E, portanto, pronto, nesse sentido, não pode ser nada de bom, não é? Alguém preferir morrer do que abraçar uma condição horrenda, pronto, tem que lhe dar um valor de herói, pelo menos, no mínimo, porque pronto, não precisou de matar ninguém, pelo menos, para produzir, para pelo menos não destruir o seu sonho, naquela cena. Pronto, se destroem o sonho, isto, pronto, nada funciona. Mesmo que seja simplesmente um sonho que, na minha escolha individual e livre, também não o atinja. Mas pelo menos não houve uma imposição de terceiros a impedir que o sonho fosse produzido. Pronto, e lá está. Eu só queria falar sobre estas questões, que é a probabilidade das verdades, não é? Creio eu que é assim que se vai chamar o vídeo, e o título, dos descobrimentos. Porque não há dúvida que ao nível do fluxo e troca, portanto, o lado puramente comercial e também igualmente cultural, dos países, dos vários países que se relacionaram nesta descoberta, digamos assim, do mundo, não é? Portanto, é quase como... É que isto depois leva-nos àquela questão de que há coisas escondidas, algures, não é? Porque há coisas no passado, não é? Nós não caímos, Portugal, tipo, não é? Ou Portugal, ou os outros quaisquer, não caíram aqui de paraquedas, assim, de um momento para o outro. Não havia tempo, o tempo nasceu agora e fomos descobrir o mundo, não é? Portanto, há algo muito passado que também não é propriamente nem estudado, nem pronunciado. Pronto. Contudo, pronto. A questão aqui é simplesmente, pronto, é esta, é que, pronto, era porreirinho haver alguma humildade e, pronto, já que a economia existe, não é? Como mecânica de motivação, de participação. Pronto. Neste sentido, pronto, eu também, pronto, apresento uma solução para que, pronto, que seja possível, pelo menos, confortar ambos os lados. Ambos os lados, no sentido em que, pronto, a pessoa que vai participar, pelo menos recebe dinheiro.
e não é violentada. E também uma compensação pelo outro lado, porque há uma confrontação desta verdade, da verdade, ou da possível verdade, tendo em conta que este vídeo vai se chamar As Possíveis Verdades dos Descobrimentos. É isso. E portanto têm que ser confrontadas com as mesmas e depois têm que ir ao encontro deste exercício de humanização. Pelo menos é essa a intenção daquilo que eu apresento. Uma coisa é a minha intenção, outra coisa é o que resultou. Porque já na entrevista aí ontem com um rapaz de Braga, aquilo, pronto, é a mesma coisa que lá com o homenzinho que descobriu, ou que descobriu como dominar a eletricidade, não é? E para ele, na sua intenção, era que todas as pessoas do mundo, não é? Sem exclusão, tivessem acesso à eletricidade a troco de nada. Porquê? Porque ele sabe que aqui e em qualquer lado espacial existe eletricidade. E é possível. E a eletricidade existe. Em mais densidade, em menos densidade. Mas ela existe, continua a existir. Porque nós somos tempo. Ora bem. E portanto, pronto, era só tentar aqui resolver este problemazinho. Mais ou menos histórico. Deve ter mais ou menos uns 6.000 anos de história, ou mais. Portanto, foi aqueles erros constantes, né, da história. E pronto. É o que eu estava a dizer. E o homenzinho que queria que tudo fosse livre e que, pronto, toda a gente tivesse acesso à eletricidade de forma gratuita, bom, ele não tinha dinheiro para produzir isso. E portanto, pronto, quem tinha dinheiro produziu aquilo que ele queria, contudo, cobrando dinheiro. Podemos considerar que não foi infiel à ideia, mas pronto, foi infiel à intenção. Pronto. E pronto, e agora que já existem aí bitcoins, né, coisas simbólicas e digitais, portanto que é exatamente nada, que custam ou que têm um valor tão grande, né, tendo em conta que o seu valor é porque simplesmente representa o processamento ou a solução de um problema. Pronto. Nesse sentido, pronto, mais vale dar um Bitcoin por dia a todas as pessoas do mundo, principalmente às mais miseráveis, neste sentido de que têm uma vida má porque não têm dinheiro. Pronto. E de resto é tudo.